Muito obrigado. Pessoal, eu vou ser muito rápido agora, que eu estou tendo o privilégio de falar com vocês em vários momentos. Mas agradecer primeiro a cada um de vocês que responderam às pesquisas, às seccionais, a quem multiplicou, a quem pediu para o colega do município do lado responder. Nós estamos produzindo conhecimento, nós estamos fazendo ciência. Quando começou, a Undime já fazia consultas, né, em vários momentos para ter. Quando começou a pandemia, na indefinição do que fazer, na falta de instrumentos, nós decidimos que precisaria ser feito algo mais estruturado, com mais ciência no processo. E, então, buscamos parcerias para desenvolvermos pesquisas com critérios, com dados técnicos e estatísticos que permitissem construir pautas que fizessem sentido e que permitissem também que desenvolvêssemos ações que fossem muito efetivas. Nós não sabíamos o que fazer, mas nós não tínhamos tempo para fazer coisa que não fosse o que realmente precisava ser feito. É dessa forma que nasce, então, aí uma parceria nossa muito, muito forte com o Itaú Social, com o Unicef, para fazermos pesquisas. E conosco aqui o Rafael, que está desde o começo, né? Muitos de vocês já conheciam o Rafael das telinhas, e aí o Rafael e eu, a gente sempre tem uma frase que as pessoas dizem, Rafael, quando nos conhecem pessoalmente, diz assim, nossa, só isso? Pensei que você fosse uma mão assim. Aí eu falo, pois é, a gente põe a câmera bem na cara, assim, você parece, né, uma pessoa grande, mas a contribuição dos conhecimentos do Rafael, ela foi gigantesca, Rafael, é a nossa gratidão, né, pelo trabalho desenvolvido por você, por toda a sua equipe, assim como os nossos parceiros aqui representados, tá? Então, o que nós vamos ver hoje é o resultado da 8ª onda de pesquisa. Nós praticamente estamos caminhando para fechar esse ciclo de pesquisas pandêmicas, assim a gente espera, né, e estamos fazendo todo esforço para que a gente possa superar esse momento de pandemia, que gerou conhecimento, que gerou políticas públicas, algumas delas a gente até conseguiu levar ao MEC, levar às secretarias estaduais, né? Mas só para dar um exemplo, nós compreendemos qual era a forma de chegar a cada um dos alunos, nós compreendemos quais eram os instrumentos que nós precisávamos para isso, quais eram os meios de comunicação mais eficazes e, sobretudo, nós reafirmamos que é com informação que a gente consegue gerar soluções eficazes na gestão. Então, vamos aqui começar pelo Rafael fazendo essa apresentação dos dados e também, para finalizar, essas pesquisas foram muito importantes para que nós pudéssemos dialogar com a comunicação, com a mídia, com o Senado, com a Câmara, com o Parlamento, para gerar novas políticas públicas e pautas de educação. Rafael, contigo. Obrigado, Luiz. Obrigado pela presença de todos e todas. Antes de eu começar, eu só comentar algumas coisas. Eu já combinei com a Edneide que eu vou trocar a minha câmera para ela me representar melhor, porque a câmera não está fazendo jus, segundo a Edneide, então eu vou trocar a câmera da... me lembro de alguns de vocês, porque a gente fez nas telinhas, né, como o Luiz falou, porque uma vez a gente fez uma loucura que a gente resolveu fazer 26 apresentações, duas rodadas, 26 apresentações, sei lá, em 3 dias, uma para cada seccional, então a gente desligava do norte, ia para o sul, depois ia para o nordeste, enfim, então eu me lembro de alguns e algumas de vocês aí, desse momento que a gente fez essa loucura. Reforçar também o agradecimento que o Luiz fez a todos os dirigentes, as dirigentes que responderam, porque, no final das contas, a gente só gera informação através de vocês, né, fazendo a escuta de vocês. Então, a ideia dessa apresentação aqui e até dos relatórios que são compartilhados com vocês a cada onda é que vocês possam se ver nesses relatórios, que vocês possam aprender um pouco mais sobre
sobre vocês e que a Undime também consiga melhorar o trabalho dela com esse aprendizado, né? O país é muito grande, então ouvir cada um de vocês é super importante para a gente gerar conhecimento, gerar informação. O passador de slides. Tá, vamos... Para onde que a gente vai? Aqui é por aqui. O verdinho, tá. Essa pesquisa rodou aqui no... Eu vou tentar ser mais executivo, tá? Então, talvez eu passe um pouco rápido por algumas informações, mas ela vai estar pública dentro de em breve, tá? Eu queria contar um pouco de como foi a participação nessa onda, né? Como o Luiz disse, essa é a 8ª onda, quando a gente está contabilizando desde a primeira onda que foi feita lá logo que a pandemia nos pegou de surpresa. Essa seria a 8ª, né? Dessa vez a gente teve uma participação aí de 58% dos municípios, tá, do Brasil, que representam no total 62% das matrículas municipais. Então, se a gente quiser ver a representatividade em termos de crianças, a gente está falando de 62% das crianças representadas aqui nessa pesquisa, tá? Aqui é só um dado importante, né, da distribuição por porte do município, que simplesmente mostra que a gente está bem representado, né, em termos do porte dos municípios, né, tanto pequenos, médios e grandes estão bem representados aqui dentro da nossa amostra. É sempre complicado falar em representatividade quando a pesquisa é uma pesquisa aberta, né, que você dispara e as pessoas respondem à medida que elas quiserem, que elas puderem, etc. Mas eu acho que isso aqui já é um bom indicador de que a gente está conversando. A amostra, esses quase 60% de municípios tem alguma cara de Brasil representada aí, tá? 74% das respostas foram dadas pelos próprios dirigentes, tá? Então, o que acho que traz uma ideia de uma informação super qualificada, no sentido de que, enfim, a pessoa que está à frente da secretaria mesmo que está fazendo suas declarações aqui. A gente trouxe aqui algumas informações, eu não vou me ater muito a descrever todos os dados, porque tem muita informação, mas basicamente o que esse gráfico está mostrando que para as diferentes etapas, do infantil até o EJA, tá? Obviamente para as redes municipais que fazem essas ofertas, né, para os anos finais e o EJA não são todas que fazem, elas já estão descontadas aqui nesse dado. Basicamente, a grande maioria das redes está dizendo que a frequência a essas atividades presenciais nesse retorno tem sido total ou quase total dos estudantes, tá? É uma pergunta interessante, que é um follow-up, né, um segmento de uma pergunta que a gente vinha fazendo, porque o ano passado, o presencial, a volta do presencial ainda estava meio incerta, então era uma pergunta muito importante entender como é que estava a adesão ao presencial. O que esse dado está mostrando é que provavelmente agora a adesão já tá meio consolidada, né, das atividades presenciais, tá? Acho que isso é importante. Fiz um recorte um pouco mais específico sobre o atendimento especializado, tá? O AEE, como é que ele tem sido feito, tá? E a imensa maioria tem feito o atendimento especializado nas próprias escolas municipais, tá? Então, isso foi também uma pergunta que a gente veio fazendo ao longo das ondas, e a gente aprendeu ao longo do tempo que esse público era um pouco mais tinha suas complexidades, né, para fazer a volta para o presencial, né? Então, saber que esse público já está sendo atendido de volta na escola é bastante relevante, eu acho que no momento que a gente está vivendo, tá? Aqui a gente fez uma pergunta, a gente pediu para que vocês respondessem um pouco de como é a frequência de diferentes ações de gestão da rede, tá? Eu vou só destacar aquelas que são as mais frequentes aqui, e que eu acho que mostra um pouco do momento, tá? Então, o suporte a diretores, né, 90% das redes que responderam diz que ao menos bimestralmente consegue dar suporte individual, suporte técnico aos seus diretores, né?
O enfrentamento da evasão escolar, estávamos falando agora mesmo de busca ativa, 87% dizem que fazem promovem a busca ativa, pelo menos bimestralmente estão fazendo ações de promoção da busca ativa, tá? Então, queria só destacar as ações que são as mais frequentes, assim como as atividades para os estudantes com maior dificuldade e o acompanhamento mais individual dos professores, tá? Falando em busca ativa, a gente procurou perguntar para os dirigentes como é que estava a implementação da busca ativa, né? Então, a grande maioria já tem a busca ativa implementada no seu município. Acho que é interessante essa informação, porque ela é uma informação declaratória, né? Então, independente de como é que está o preenchimento da plataforma da busca ativa, né? Os dirigentes, o dirigente pode responder que, olha, a gente faz a busca ativa, a gente implementa a estratégia, a gente implementa a metodologia, tá? Então, ele é um dado interessante também de se ver, inclusive comparando com a própria plataforma da busca ativa. Mas interessante é que as categorias primeiras, a verde, a azul e a amarela, se a gente somar, que dá mais de 90% dos municípios, a gente vê que mais de 90% dos municípios ou já tem a busca ativa ou está no processo de implementação. Ou seja, dentro em breve, quase 100% desses municípios, dos respondentes aqui, naturalmente, vão ter uma busca ativa implementada nos seus municípios. Então, acho que isso é bastante relevante também, tá? O tema do momento, né? A recomposição, recuperação das aprendizagens, tá? Primeira pergunta que a gente fez, ela também vem sendo feita ao longo do tempo, como é que as escolas, os planos das escolas estão adequados ao currículo municipal, tá? A gente vê que está num nível aí de entre 60% e 70% dos municípios estão dizendo que, olha, todas as escolas já fizeram a sua adaptação ao currículo, adaptação dos seus planos ao currículo municipal, tá? Enquanto 15% a 17% estão dizendo que mais da metade já trilharam esse caminho, tá? Como é que a rede está realizando o diagnóstico das defasagens, né? Aqui tem uma informação um pouco mais dividida, porque, por um lado, a maior parte dos municípios, né, tem feito, a própria secretaria tem realizado essas avaliações, mas uma parte bastante importante, vai de 35% a 40% das redes, está dizendo que está deixando a cargo das escolas fazer essa avaliação, tá? Obviamente, aqui não tem um julgamento do que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é pior, acho que é uma constatação de como a coisa está sendo conduzida, tá? E, portanto, acho que dá para ver que é bastante diverso, bastante dividido a forma como as secretarias estão fazendo a opção por realizar esse diagnóstico, tá? A gente perguntou sobre monitoramento dessa aprendizagem, para além do diagnóstico, né? Ontem a gente viu que não só o diagnóstico inicial, mas o acompanhamento disso faz parte de um ciclo para construir, enfim, uma boa trilha de recomposição e recuperação de aprendizagem. Então, a gente resolveu perguntar, olha, como é que esse monitoramento está acontecendo, né? E a imensa maioria, eu tenho aqui um destaque do que vem sendo mais frequente, diz que esse acompanhamento tem feito muito junto à gestão escolar, promovendo, ou com mais frequência, né, promovendo reuniões com a gestão escolar e fazendo visitas às escolas, tá? Além também de reuniões com professores, mas eu queria destacar também que 71% dos municípios diz que está fazendo um acompanhamento ao menos bimestral com avaliações internas, tá? Então, o interessante disso daqui é ver a diversidade de como esse monitoramento está acontecendo. Então, não se trata de um município que está aplicando prova e lendo o relatório e tomando decisão, mas vai além disso, tá? Vai além disso, vai de municípios passando, ou redes municipais visitando as suas escolas, fazendo reuniões, fazendo abordagens mais individuais com gestores, com professores. Então, acho que isso é algo bem interessante de entender, tá? Como é que estão sendo pensadas essas estratégias para a recomposição de aprendizagem, tá?
A gente vê que a maioria, né, que é esse primeiro nível aqui, em torno de 60% dos municípios, diz que a própria secretaria está fazendo a definição dessas estratégias. Agora, tem uma parcela, que é o que está em amarelo, que não é ignorável, que é mais ou menos 1 em cada 5 municípios, 1 em cada 5 redes, que também está deixando a cargo das escolas para fazer essa definição das estratégias. Tá? Aqui, portanto, acho que talvez a gente tenha uma situação em que é bem mais prevalente que a definição da estratégia seja feita pela secretaria do que pela escola, diferente do diagnóstico, que parece um pouco mais uma bola dividida entre escolas e a Secretaria de Educação. Tá? E o formato, que eu acho que isso aqui eu acho que aponta para coisas bem interessantes. Tá? Embora a escala esteja um pouco confusa de ver, o que a gente vê é que tem uma situação, com exceção do EJA e da educação infantil, mais ou menos, pelo menos no ensino fundamental, que tem quase que uma divisão entre os municípios que estão optando por implementar essas estratégias de recomposição no turno e aqueles que estão projetando ou estão implementando essas estratégias no contraturno escolar. Tá? É mais ou menos dividido, porque é 41, 45, tá? Então é bem diverso também essa decisão de como é que a gente vai implementar essas estratégias. E o que eu acho importante dessa divisão entre turno e contraturno escolar é porque cada uma leva para problemas diferentes, para desafios diferentes, tá? Eu vou passar por eles agora mesmo, tá? A gente perguntou aqui, a gente listou uma série de dificuldades, potenciais dificuldades que as secretarias têm na oferta do ensino e pediu para que vocês julgassem o quão difícil aquilo é, tá? E, curiosamente, numa lista de dificuldades que misturam várias coisas, o transporte escolar para o contraturno se destaca como algo considerado mais difícil, tá? E logo em seguida, algo um pouco mais genérico, que é o realizar, ter condições, né, para realizar as atividades do contraturno. Então aqui a gente começa a olhar já para, olha, o que esses 40 e poucos % de municípios que estão fazendo contraturno, onde é que o calo aperta? Tá? Onde é que estão os problemas? Tá? Não que aqueles que estão fazendo no turno não tenham os seus próprios problemas. O próprio professor Luiz Miguel ontem falou sobre a dificuldade de reorganizar o próprio calendário, os horários, as turmas, enfim, isso é uma outra natureza de desafios, né? Agora, aqui a gente fez uma pergunta, uma outra bateria de dificuldades, agora específica sobre a recomposição de aprendizagem. Aqui algumas coisas começam a ficar mais claras, porque as condições para implementar as estratégias no contraturno, como transporte e alimentação, são as dificuldades que mais se destacam. E as condições para implementar um contraturno remoto também ainda existem, né? Eu acho que todo mundo aqui está super consciente das dificuldades que é fazer um ensino remoto, acho que não preciso falar. Ou seja, um pouco, aqui a gente está mostrando que, assim, olha, fazer a estratégia do contraturno, ela tem os seus desafios mesmo se você quiser fazer presencial e se você estiver fazendo à distância, tá? E para fechar aqui, algumas dificuldades mais na relação de professores, alunos e famílias, né? O acesso à internet dos estudantes ainda é uma dificuldade nesse relacionamento e seguido da própria participação das famílias, tá? Acho que, curiosamente, a motivação e o acolhimento socioemocional estão um pouco mais abaixo, né? Nesse ranking, digamos assim, de dificuldades, né? das secretarias, né? A se entender o que isso significa, se vocês já estão conseguindo lidar melhor com isso, já estão conseguindo trabalhar melhor. Afinal de contas, a gente está basicamente 100% no presencial, basicamente, tá? A gente sabe que existem exceções. Então, talvez essa parte mais emocional do retorno já esteja sendo um pouco mais equalizada. Isso é uma hipótese minha. Vocês que foram os respondentes vão saber dizer com certeza muito melhor. E aí, para fechar mesmo, a gente fez algumas perguntas sobre protocolos sanitários. Então, o que esse gráfico basicamente está dizendo é
Os protocolos que vocês declararam que tem hoje estão prevendo mais um isolamento individual dos alunos, tá? Uma imensa maioria. O que é interessante porque afasta um pouco uma ideia que a gente tinha de vai voltar para o presencial, mas quando tiver um caso, vai fechar a escola, aí vai voltar todo mundo, vai ficar um vai e volta, tal. Não, a maneira como vocês estão se organizando internamente já está excluindo um pouco essa possibilidade de idas e vindas, né? Porque aí vocês já estão se organizando para que o próprio estudante, ou servidor, ou professor sintomático possa ser isolado e aí, obviamente, não tem um prejuízo tão ampliado para a turma, para a escola, tá? Sobre a cobertura vacinal, e aí lembrando que isso aqui é uma pergunta sobre percepção da cobertura vacinal, né? Não é um dado preciso, exato, porque são vocês que não são os dirigentes de saúde que estão respondendo, mas basicamente aqui o que está dizendo é que a maioria está dizendo que pelo menos metade dos estudantes já está com o esquema vacinal completo, tá? Por isso, até que na educação infantil esse nível é menor, né? Porque o esquema vacinal para as crianças mais novas começou mais recentemente, e a gente sabe que estão ocorrendo faltas de vacina em muitos lugares, tal. Então acho que é meio natural que no caso da educação infantil esteja um pouquinho mais atrasado, tá? E uma última pergunta sobre o resistência dos pais, né? O que a gente está vendo aqui é que a maior parte, a grande maioria dos municípios diz que pelo menos metade dos pais está super confortável com, quando não a maioria ou todos os pais, na percepção de vocês, se sente confortável com a vacinação das suas crianças contra a Covid, tá? Bem, era isso. Isso aqui são só resumos, tá? Eu fui pulando esses slides aqui, são só resumos daquilo que eu estava falando. Eles vão ser muito úteis para a leitura de vocês depois que esse material estiver disponibilizado, mas era isso o que eu tinha para apresentar. Obrigado. Obrigado, Rafael. Eu passo, então, a palavra para Mônica Dias Pinto, que é chefe de educação do Unicef no Brasil. Mônica. Bom dia, gente. Prazer estar aqui, professor Luiz Miguel, Patrícia, Rafael. Prazer estar com vocês. Eu imagino que vocês estejam exaustos, porque acho que a gente passou uma semana muito intensa, com muitas oficinas, muita informação, muita troca, muita festa e tudo que a gente deixou nas nossas cidades, né? Então, assim, eu acho que é sempre muito desafiador, fora os nossos celulares, as mensagens, os WhatsApps, mas eu vou procurar aqui fazer uma provocação durante 5 minutinhos para a gente refletir um pouco sobre os dados que essa nova onda trouxe. E eu queria sublinhar aqui algumas falas do professor Luiz Miguel e do Rafael para a gente poder fazer essa reflexão. Em primeiro lugar, eu tenho uma formação em avaliação também, e como disse o professor Luiz Miguel, acho essencial a gente ter esse olhar sobre a nossa contribuição, a nossa relevância na produção de evidências sobre como a gente pode enfrentar o que o nosso cotidiano nos provoca todos os dias. A pandemia trouxe para a gente coisas que a gente não imaginou nem nos nossos piores pesadelos. A gente lida cotidianamente com um problema absolutamente complexo e que dialoga com uma série de desafios que a gente já enfrentava no nosso dia a dia, nas nossas redes, nas nossas escolas, no nosso cotidiano. É muito importante que a gente use essas evidências para que a gente possa buscar criativamente e competentemente as soluções para aquilo que a gente vivencia. O Rafael, ele traz para a gente, aí eu vou já entrar em alguns dados que ele traz aqui, né, a partir dessa pesquisa que a gente faz com o DIME e Itaú Social. A questão da busca ativa, ela é uma metodologia que, como Júlia apresentou para vocês detalhadamente aqui na primeira mesa da manhã, ela traz uma metodologia que tem como foco não só trazer crianças e adolescentes novamente para a escola,
mas como é que a gente, enquanto sociedade, não falo como pessoas da área de educação, eu sou pedagoga também, como é que a gente garante que essa criança fique na escola, esteja rematriculada, mas como é que ela permaneça na escola aprendendo? Então, quando o Rafael diz que vocês aqui, ou 70% de quem respondeu à pesquisa, está praticando a busca ativa escolar, ou deseja, um outro percentual, deseja praticar a busca ativa escolar, nós do Unicef, uma parte da minha equipe está ali no cantinho, mas tem muita gente que está nos territórios, a gente quer que 100% dos municípios no Brasil pratiquem a busca ativa escolar. E uma coisa que Júlia realçou na fala dela e que eu gostaria de trazer aqui para vocês, a gente sabe, nós do Unicef sabemos, e todos os parceiros da busca ativa escolar sabemos, que essa não é uma missão só da pasta de educação. Esta é uma missão intersetorial. E a gente precisa comprometer os nossos prefeitos que, de fato, façam os comitês locais funcionarem, com as outras secretarias, com a saúde, né? Tem prefeitura que tem lá a Secretaria da Mulher, Secretaria da Juventude, Secretaria de Transportes, né? A gente acabou de ver que transportes é uma questão para esse momento que a gente vive. Então, a gente precisa comprometer. A gente sabe que não é fácil, mas a gente precisa levar esse recado, né? O professor Luiz Miguel tem conversado isso muito com a gente. A gente precisa comprometer que os nossos executivos nos ajudem na educação, de que a busca ativa seja efetivamente uma estratégia interdisciplinar, intersetorial, porque senão a gente não vai dar conta. Todo mundo conhece aqui aquele ditado africano de que é preciso toda uma aldeia para cuidar de uma criança. É isso mesmo, gente. Se as nossas crianças e os nossos adolescentes precisavam de todos e de todas, mais do que nunca, nesse momento de crise, a gente ainda vive um momento de crise. A gente está sem máscara aqui, mas a gente continua vivendo e viveremos por um bom tempo os efeitos dessa crise. E se a gente, de fato, não tiver ali, rematricula aquela criança, mas tem todas aquelas políticas que a Júlia trouxe lá, contra trabalho infantil, contra violência, contra desengajamento de crianças e adolescentes na aprendizagem, a gente não vai conseguir que essas crianças permaneçam. Um segundo aspecto que eu gostaria de destacar aqui na apresentação que Rafael trouxe para vocês é a questão da recomposição das aprendizagens. Nós estamos, no Unicef, buscando, nesse momento, a nossa equipe, o que a gente pode, junto com vocês, ofertar para que nossas crianças, de fato, aprendam a ler, a escrever, a contar, a se expressar, a olhar para o mundo. Quer dizer, quais são aquelas habilidades e competências essenciais para que as nossas crianças, de fato, se sintam fortalecidas e confiantes de que elas podem aprender. Vocês sabem, nossos professores sabem, o quanto crianças, nesse momento, acham que não vão conseguir aprender, acham que não conseguem aprender, e quantos professores estão vivendo essa sensação. Eu não sei o que fazer nesse momento. Então, como é que neste... E a gente tem vários indicadores, né, de muitas crianças que não aprenderam a ler nesse momento, não conseguem ler um texto simples. Então, o que precisamos fazer nesse momento? Como podemos nos dar as mãos? Como podemos nos ajudar para estabelecer essa recuperação, recomposição, eu diria mais do que de aprendizagens, da certeza do sentimento de que todos e todas têm o direito de aprender. Nós estamos no século XXI e, nós sabemos, nós educadores sabemos, que, infelizmente, a gente chegou ao século XXI sem ter, no Brasil, garantido que todas e todos tivessem o direito a aprender. Isso antes da pandemia.
Nós fizemos agora uma escuta, especialmente, o Luiz Miguel não sabe disso, nem Patrícia, nem Rafael. Nós fizemos uma escuta com crianças e adolescentes do norte e do nordeste do Brasil. A frase que mais me doeu foi a seguinte frase de um jovem de 18 anos do Piauí. Ele dizia o seguinte: a pandemia da Covid... Não, ele dizia o seguinte: a desigualdade é a pandemia pior que nós vivíamos antes da pandemia do Covid. Isso foi um jovem de 18 anos que falou. Então, o nosso país é desigual, o nosso país não garante aprendizagem muito antes da Covid. Na verdade, a pandemia, pelo que a pesquisa traz para a gente está meio que... Eu sou carioca, né? A gente está meio que se recuperando, que nem quando a gente leva aquelas ondas na cabeça, na praia, né? A gente meio que está tentando se levantar nesse momento e ver o que a gente vai fazer para retomar essa confiança e essa certeza. E a gente sabe no Unicef que não é fácil esse trabalho que vocês estão tendo que gerenciar lá na ponta. Então, a gente está aqui quebrando a cabeça, fervendo os miolos, para ver como é que a gente também pode apoiar vocês. E eu queria terminar, então, minha provocação falando de uma coisa que a Paula, que é a nossa representante, falou aqui na terça-feira, na abertura aqui do evento, com o professor Luiz Miguel e todos os outros parceiros. A gente está lançando essa campanha, eu convido vocês a irem no site do Unicef, porque a gente só vai conseguir uma ação comprometida de todas as pastas, juntamente com a educação, se todo mundo votar pela educação. Se todo mundo, todo dia, souber que não é a educação sozinha que vai resolver, que todas as pastas, Poder Legislativo, Judiciário, Executivo, têm que trabalhar pela educação. Então, é preciso que a gente, nesse momento, escolha que as nossas lideranças, de fato, assumam isso com qualidade. A gente vai estar lançando agora, até o dia 15 de setembro, outros estudos também, professor Luiz Miguel, Rafael, Patrícia e todos vocês aqui. Vocês vão estar recebendo esses estudos, mas eu queria chamar a atenção de um especial e devolvo aqui a palavra para os meus colegas da mesa. A gente vai estar lançando, no meio de setembro, um estudo nacional com crianças e adolescentes de 11 a 19 anos. Como é que eles estão sentindo esse momento de retorno às aulas em 2022? Como é que eles estão vivendo agora? O que eles sentem falta? Por quê? Porque nós adultos, né, eu tenho 2 filhas já mulheres, nós adultos, a gente precisa dos jovens para a gente continuar jovem. A gente precisa das crianças e dos adolescentes e dos jovens para fazer a gente todo dia lembrar que, diante de toda dificuldade que a gente vive, é por eles que a gente está aqui. E se a gente deixar os problemas de orçamento, os problemas de transporte, né, a dificuldade do material que não chegou, as questões de relacionamento no trabalho, isso tudo vai minando a nossa energia. Então, o Unicef está querendo vocalizar o que as nossas crianças, adolescentes e jovens estão vivendo nesse momento para ajudar a gente a não esquecer todo dia por que a gente está aqui e para ajudar a energizar a gente também. Então, eu queria agradecer muito esse estudo, agradecer muito a vocês que nos ajudaram a construir essas respostas e dizer a vocês que a gente continua comprometido na busca das soluções. Eu queria desejar a todos vocês uma boa volta para casa e vamos em frente. Vote pela educação. Muito obrigado, Mônica. Eu passo, então, para a Patrícia Mota Guedes, que é gerente de desenvolvimento do Itaú Social. Obrigada, Luiz. Eu acho que eu vou engatar aqui na conversa com a Mônica. Bom dia mais uma vez a todos e todas. Mônica, você trouxe, no final, esse olhar das crianças e dos adolescentes, né? E, nesse sentido,
essa pesquisa nacional que vocês tornaram possíveis, né, com a liderança da Undime, Luiz Miguel aqui presente, ela convida a gente para um diálogo com 2 outros públicos que também fazem parte da comunidade escolar e que podem ajudar nessa construção das soluções daqui para frente, né? Não para a gente voltar ao que era antes, mas realmente para a gente poder ir para um outro horizonte. Terminar com a pandemia ou com a endemia, Mônica, que aquele jovem se referia, né? Um é de gestores escolares. Acho que vale reforçar, Rafa, quando você trouxe, o Rafael nos trouxe, os resultados das estratégias mais comuns, né, praticadas por vocês, por suas equipes, chama muito a atenção que, ao longo das diversas ondas, gente, desde lá de 2020, uma estratégia central para as secretarias municipais tem sido conversas com diretores, visitas a escolas, quando as visitas se tornaram possíveis, apoio técnico a diretores. Ela está sempre lá na frente. Às vezes está junto com avaliações diagnósticas, às vezes com outras estratégias, mas essa está sempre presente. Bom, esse é um potencial que as secretarias municipais têm, inclusive muito a ensinar e compartilhar, não só entre si, mas com redes estaduais. E aí eu vou trazer um dado que chama muito a atenção de uma outra pesquisa que escutou diretores escolares no Brasil inteiro e que foi feita e divulgada nesse primeiro semestre, e talvez vocês já tenham ouvido, que foi feita com diretores brasileiros, diretores escolares de escolas públicas. E quando nós perguntamos a eles, né, a Secretaria da Educação conhece bem a sua realidade? Conhece bem? Olhem só 2 em 10 diretores de escolas estaduais disseram: a secretaria conhece bem a minha realidade. Mas 65%, quer dizer, 6 em 10 diretores de escolas municipais disseram que a sua secretaria conhecia muito bem a sua realidade. A gente consegue entender melhor esse resultado olhando o resultado da pesquisa que vocês responderam. Essa proximidade, esse acompanhamento mais próximo pode fazer toda a diferença para o dia a dia de um diretor escolar. E aí, quais que ficam como os próximos passos, né, e que a gente espera do uso desses resultados nas reflexões, né, quando vocês voltarem, nas seccionais, que é o quê? Bom, a gente tem essa frequência grande de conversas com diretores, nossas equipes estão indo, né? O que está dando mais resultado? Quais são os assuntos que mais nos demandam, né? Imagino que cada um de vocês tenha já um diagnóstico, se não por escrito, um mapa mental com as suas equipes, onde a minha equipe é mais puxada, demandada, e outra, onde é que nós temos mais dificuldade de ajudar realmente esse diretor escolar a mudar, a conseguir a mudança que ela ou ele precisam com a sua equipe. E aí tem um outro resultado dessa escuta com diretores que também pode dar pistas. Quando perguntamos que tipo de apoio da secretaria, apoio técnico, você mais precisa, você gostaria de ter mais. Não é que eles não recebam, que eles gostariam de ter mais. Um item, uma dimensão que ficou à frente dos outros é na gestão dos profissionais da escola, na gestão e na formação dos profissionais da escola, que é uma tarefa que, por mais que a secretaria tenha um programa de formação continuada, tem uma formação lá do dia a dia e a gestão desses profissionais. Então, aí, essa escuta com gestores escolares em cada secretaria, essa reflexão que vocês vão poder fazer voltando com as suas equipes, pode ajudar a gente a poder realmente fazer uso desses resultados sobre as estratégias de retomada que estão funcionando e troca de experiências, sem dúvida, né, entre secretarias. O segundo ponto que vale reforçar aqui é, no final, o Rafael trouxe como uma das dificuldades apontadas por vocês, né, pelos dirigentes municipais de forma geral, é a participação das famílias nas atividades escolares. E aí, Mônica, você trouxe as eleições, né, e acho que a gente precisa lembrar, os pais, os responsáveis, as famílias, são eleitores, né? Eles também são os eleitores que elegem os prefeitos, que se envolvem na nossa democracia. E nós podemos fazer parte, ela
de uma pesquisa com o BID, com a Fundação Lehman, uma pesquisa nacional com famílias, muito ali, lado a lado com o Jimmy, trocamos muito, né, Luiz Miguel, até nas perguntas, para a gente poder fazer perguntas que pudessem dialogar com as famílias de escola pública, né, desde do ensino fundamental até o final do ensino médio. E olhem que interessante, né? As preocupações das famílias estão muito alinhadas com as preocupações que vocês têm e que vocês trouxeram aqui, né? Por quê? Primeiro, elas reportam preocupação com a motivação dos seus filhos em continuar estudando. Então, cerca de 25%, inclusive, têm medo de que seus filhos desistam da escola, né? Por isso, programas como Busca Ativa precisam continuar e as famílias são parceiras, né? Reforçam essa importância. Estão preocupadas com os aspectos emocionais, né? Tanto identificando suas crianças mais tristes ou mais sobrecarregadas, né? Em porcentagens que vão de 20% a 30%, dependendo da etapa escolar. Agora, com todas essas dificuldades, olhem só que notícias importantes que fazem as famílias aliadas de vocês, das equipes escolares, né? 7 em cada 10 dos responsáveis dizem que hoje valorizam mais os professores do que antes da pandemia. Não quer dizer que não valorizassem, mas quer dizer que entendem mais como é complexo e como é difícil essa tarefa. Também, 70%, você falava, Luiz Miguel, da importância da ampliação da carga horária, do tempo de aprendizagem, né? E também a valorização de múltiplos espaços de aprendizagem em parceria com as escolas. Foi tratado na mesa anterior. As famílias, 70% dos pais responsáveis acreditam que essas estratégias vão poder melhorar o aprendizado dos seus filhos, melhorar o engajamento. Então, eles validam, eles acham importante, né? Talvez aqui a gente tenha um desafio, uma oportunidade de se pensarem, bom, talvez a gente tenha pontes com a família que precisam ser construídas ou reconstruídas, né? Novas formas de comunicação e de parceria, mas que vocês têm nas famílias de escolas públicas parceiros importantes para essa grande virada, para esse esforço da retomada para os próximos anos e para a redução das desigualdades. Esse é um fato. E quando a gente dialoga com as vozes de gestores escolares, famílias e dirigentes municipais, para nós, né, da sociedade civil, organizações, fundações, isso nos dá muita esperança, porque a gente quer fazer parte e apoiar os esforços que precisam ser liderados, sim, por vocês, mas sempre entendendo que a sociedade pode e precisa ser parceiro, porque é um esforço de um país, né? Então, Luiz Miguel, muito obrigada. Aqui, pelo Itaú Social, a gente se compromete a continuar com uma agenda de pesquisas lideradas pelo Undime, porque pesquisa em que as perguntas são feitas por quem está fazendo a política e programa público são raríssimas, gente, e não só no Brasil, no mundo. Países da OCDE, é raro você encontrar colegiados de gestores públicos que formulam as perguntas. Podem fazer uso de pesquisas acadêmicas a todo valor, mas fazer as perguntas do precisa ser perguntado, isso é muito raro no mundo. Então, parabéns, Undime, seguimos juntos e muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade de aprendizado e trabalho. Obrigada. Muito obrigado, Patrícia. E com isso, então, nós fizemos a devolutiva a vocês. Peço que depois as seccionais também analisem, né, os seus relatórios e que isso seja agora a nossa agenda. Isso daqui a pouco vai estar na imprensa, hoje, amanhã, já tem vários órgãos que já vão repercutir nesse momento, né, que acabamos de apresentar. E nós teremos relatórios por cada estado, tá? Cada seccional recebe, e vocês poderão analisar essa relação aí no chão da sua região, tá bom? Usemos esse material e ele vai subsidiar a construção dos nossos diálogos, de novo, com os governos federal, estaduais. Então, muito obrigado. Vamos dar, então, encerramos a nossa mesa e, meu querido protocolo, sigamos, que nós, infelizmente, estamos caminhando para
né, o encerramento do nosso fórum. Nós temos mais uma importante mesa e depois o momento com o jurídico das alterações e ajustes estatutários.